Meu Deus do céu. Aonde vamos parar? A taxa Selic subiu para 15%. A maior taxa Selic em 20 anos. Não aguento mais fazer vídeo da taxa Selic subindo. Meu Deus do céu. Esse vídeo vai ser dividido em 4 partes. Primeiro, eu vou explicar o porquê que a Selic explodiu, como isso aqui ameaça o seu dinheiro. Depois eu vou falar sobre o grande problema que ninguém tá vendo e eu vou te mostrar esse problema. Terceiro, vamos falar da bomba relógio do governo, como a dívida pública pode quebrar o Brasil. Quebrar o Brasil. Não é um sensacionalismo, tá? Isso daqui é sério. Eu vou falar sobre isso para vocês. E em quarto, como proteger e multiplicar o seu dinheiro em meio à crise, porque isso também é possível. Geralmente é onde o dinheiro troca de mãos e a ideia é a gente falar sobre isso, tá? Com menos ênfase, mas a gente vai falar sobre isso. Vamos começar, mas antes disso eu tenho um pedido para você. Você tem noção quanto tempo demora para fazer esse vídeo? Daqui é um estudo bizarro, slides. Meu time, assim, trabalhou por alguns dias para fazer isso. Eu tô aqui, a gente vai editar. É uma coisa complexa. Se inscreve no canal, clica no botão de curtir. Isso daí ajuda demais o canal. Então, faça isso, por favor. Por que a Selic explodiu e como isso ameaça seu dinheiro? Vamos começar olhando para o histórico da taxa Selic. Aqui é 2006. Faz muito tempo, faz 20 anos já. Taxa Selic caindo para 11,25%. Aí ela subiu para 3,75%. Aí diminuiu para 8,75%. Subiu para 12,5%. Ela nunca desce de uma vez, nunca sobe de uma vez. Ela vai seguindo um fluxo e caiu para 7,25%. Aí subiu para 14,25%. Porrada de novo, voltou para normalidade aqui. O que aconteceu? Caiu para 2%. Meu, eu lembro desse momento belíssimo. Taxa de lá embaixo, otimismo, gente pensando tudo vai mudar, tudo vai melhorar. E aí vem, né, querida pandemia, e aí pá, 3,75%, subimos novamente, caímos para 10,5% e hoje estamos aqui em 15%. Bom, por que a gente tem uma Selic tão alta assim? Isso aqui premia alguém que tem muito dinheiro e não quer produzir. Deixa a grana lá investida e é isso. Para que eu vou botar o dinheiro na economia? Deixa lá o dinheiro que tá bom. 2 motivos do porquê que a taxa Selic é tão alta no Brasil. O primeiro deles é o dólar nas alturas. Quando o dólar tá muito alto, a gente geralmente tem uma taxa de juros mais alta. Então, olha o que aconteceu com o dólar. Eu lembro do dólar lá atrás, 1 para 1. O dólar era R$1 para $1. Aí aqui ele ainda era baixo, mas parecia alto na época, né? 2,38. E ele subiu até chegar nos 6,40 praticamente e voltou um pouquinho para 5,5 agora. Mas ele subiu 155% nesse período. E aí, para você ter uma noção, quando o dólar sobe, tem empresas e produtos que você consome no dia a dia que estão atrelados ao dólar. Aqui estão só alguns deles. Então, sabe aqueles sucrilhos gostosos que você toma com a sua família, aquele domingo de manhã, com um suquinho de laranja do comercial americano e colocar na sua cabeça que tudo isso é saudável? Então, isso aqui tem um precinho em dólar. Sabe a pasta de dente que você usa todos os dias? Tem um precinho em dólar. Sabe o tênis maneiro que você consome para ficar lá descolado? Tem em dólar. Aplicativo é dólar. Você paga ferramentas aqui corporativas em dólar. Cara, celulares, iPhone, Samsung, dólar. Refrigerante, cerveja. Cara, tudo tem componente dólar. Tudo. Se o preço do dólar sobe, fica mais caro. É natural. Só que quando fica mais caro, o que geralmente a gente pensa, né? Existe muita narrativa hoje onde parece que é o rico que é vilão e o rico que se lasca. Por isso que o rico tá lutando contra. Geralmente é isso, né? O dólar subiu, a gente pensa, o rico tá reclamando só porque ele que viaja para os Estados Unidos. Agora vai ficar mais caro, tá aí reclamando, né? Deixa eu te mostrar um negócio. Segundo um estudo da FGV, entre 10% e 14% da cesta de consumo dos brasileiros é afetada direto ou indiretamente pelas flutuações cambiais. E quem você acha que é mais afetado? O pobre ou o rico? O pobre. Quando a gente fala de uma renda de até R$ 1.254, que é grande parte do Brasil, a gente tem um peso de 13,93% no bolso do brasileiro. Quanto maior a sua renda, menor o impacto, por causa do componente de consumo da cesta de acordo com a sua renda. Então você começa a ter mais renda, você começa a consumir coisas diferentes. Então você começa a ter um componente de menos impacto na sua cesta de consumo. Até que quem tem uma renda muito alta, acima de R$11 mil, tem impacto de 11,07%. Apenas em relação a 13,93%. Quem tem menos renda é mais impactado pela inflação ou pela alta do dólar. Segunda coisa que impacta muito a taxa Selic. Existe algo chamado meta de inflação. O Brasil, ele tem uma meta a se buscar, que a gente pensa de uma forma meio corporativa, né? Você tem um gestor que precisa administrar recursos para chegar em algum lugar. Quando a gente fala da meta de inflação, existe algo que a gente considera no Brasil que é controlado. E esse algo controlado
lado tem um piso da meta, que é 1,5% de inflação, a gente tem a meta central, que é 3%, e tem o teto da meta, que é 4,5%. Significa que a nossa inflação deveria ficar entre 1,5% e 4,5% no Brasil, mais próximo da meta central. Porém, a inflação em 2025 tem uma projeção de 5,51%. Isso aqui é a segunda projeção do Boletim Focus. Isso aqui significa que a inflação está extrapolando a meta. Então a gente pode chegar para a turma que gerencia a economia no Brasil e falar: opa, você não está cumprindo a meta que a gente contratou você para atingir. É quase como eu tenho aqui a minha empresa, eu contrato um CEO, a gente combina uma meta e aí ele não bate essa meta, ele vai ficar sem PLR, ele vai ficar sem bônus, talvez ele seja até demitido, né, dependendo da consistência que isso acontece. Então a ideia é, temos uma meta, precisamos ficar na meta. Se a inflação ficou muito alta, a gente vai ter uma série de implicações sobre isso. O que está escrito no site do Banco Central? Está escrito que a definição da taxa Selic é o principal instrumento de política monetária utilizado pelo Banco Central para controlar a inflação. Então o governo vai usar da taxa Selic para diminuir a inflação ou aumentar. Então, se eu aumento a taxa Selic, eu tenho menos incentivo a gasto e mais incentivo à poupança, a guardar dinheiro. E se eu tenho menos incentivo a comprar, eu tenho menos gente comprando, menos dinheiro indo para a economia, e aí eu tenho, então, menos pressão sobre os preços para cima. Porque tem menos gente comprando, então os preços eles dão uma diminuída ou eles não sobem tanto assim. Alta de taxa de juros, inflação mais baixa. Só que o problema ele não para por aqui. Isso daqui é simples, tá? Eu vou te mostrar o que quase ninguém está falando. E é aqui que eu quero que você comece a prestar mais atenção ainda no vídeo. Vamos falar do segundo ponto, então, dessa obra-prima. A gente vai falar do grande problema que ninguém está vendo e eu vou te mostrar agora. Existe algo chamado resultado primário. Isso daqui é o percentual do PIB. O resultado primário é a diferença entre receita e despesa do governo. Então, o governo, ele tem uma receita. É o dinheiro que entra. Esse dinheiro que entra vai ser o quê? Arrecadação. Então, você paga um imposto, opa, vai entrar dinheiro para o governo. Só que o governo vai pegar esse imposto e ele vai gastar. Vai gastar para pagar salário, muitas vezes, de políticos. Vai usar esse imposto para investir em projetos sociais, dar benefícios, muitas vezes, para a população. Então, ele tem as receitas e tem os gastos. Só que, quando a gente olha para a nossa economia aqui de 2003 até fevereiro, até metade de 2014, a gente tinha um boom de commodities. A gente estava vendendo bem por um preço legal as commodities do Brasil. Isso daqui fazia as nossas receitas subirem. Como as nossas receitas subiam, a gente vendia mais do que a gente comprava, a gente então tinha mais receita do que despesa, então a gente tinha um superávit em percentual do PIB. Só que aí a gente teve, de 2014 para frente, 8 anos no vermelho. A gente teve uma recessão econômica aqui e a gente teve o Covid aqui. Por isso você vê que a gente teve um resultado primário pífio nesse momento, só que durante a pandemia. Então o mundo inteiro de alguma forma sofreu. Nesse momento, imagina a situação econômica. Vocês lembram disso? Era um pau quebrando para todo lado, todo mundo desesperado e gente morrendo, inclusive. Só que aqui a gente teve o auxílio emergencial, que pagou mais de 288 bilhões de reais para garantir proteção social aos brasileiros. E aí, depois de 8 anos no vermelho, as contas do governo tiveram um superávit de 54 bilhões em 2022. Então, nesse pontinho, o governo conseguiu arrecadar uma grana. Então, o Brasil teve um superávit. Só que esse superávit veio em grande parte disso daqui também. Petrobras foi a segunda maior pagadora de dividendos do mundo em 2022. Só que quem é o dono da Petrobras? O governo tem 37% da Petrobras, então ele recebeu boa parte desses dividendos. E olha que interessante.